Último tópico da nossa lição, a consciência a ser educada. Irmão Luiz, é possível ter uma boa consciência? Sim, com certeza. Né? E como o texto próprio diz, né? Conservando a fé e a boa consciência. Então, se a palavra de Deus fala que existe uma boa consciência, é porque é possível a gente conseguir, né? E a nota nos fala que através da Bíblia, né? O coração deve ser tocado, sua alma comovida, a razão e a inteligência despertado pelo Espírito de Deus. Desse modo, os santos princípios estabelecidos em sua palavra trarão luz à alma. Então, através da palavra de Deus, que a gente conhece o que é certo, o que é errado, né? Então, o Espírito Santo atuando na nossa razão, na nossa inteligência, aí então isso vai iluminar a nossa mente. Em outras palavras, nos fazer com que tenhamos uma consciência pura, uma boa consciência, através disso. E o Espírito Santo faz esse trabalho. Né? Certo. E a próxima pergunta já dá continuidade, é isso que o irmão Luiz está mencionando, como se obtém uma consciência pura? Por quê? Essa pergunta é de suma importância. Na nossa vida no mundo, sofrendo as diversas influências boas e ruins, a nossa consciência pode sofrer deformidades, né? Então, em alguns aspectos ela avança, em outros aspectos ela regride. E então essa consciência precisa ser resgatada, precisa ser reconstruída, precisa chegar ao ponto, estar afinada de acordo com o propósito de Deus. Nós já vimos que é possível ter uma boa consciência. Agora, como obter essa consciência boa? Como obter essa consciência pura, tendo em vista que, de repente, nesse processo de vida já se tornou corrupta? É um processo, né? Temos uma consciência pura, isso é no dia a dia, através de buscando a orientação divina, a palavra de Deus. E aqui fala na nota, no segundo parágrafo, não basta uma pessoa se sentir segura ao seguir as diretrizes da sua consciência. Então alguém pode dizer assim, não, eu tenho uma boa consciência, mas isso não é seguro. Não basta isso. A questão a ser resolvida é, a consciência está em harmonia com a palavra de Deus? Né? Senão, não pode ser seguida com segurança, pois ela irá enganar. A consciência deve ser esclarecida por Deus. E aqui responde a pergunta, ó. Devemos dedicar o tempo ao estudo das Escrituras e à oração. Voltamos lá no início, né? Sim. A palavra de Deus e a oração. Isso. Só assim a mente será estabelecida e fortalecida e firmada. Então a mente aqui é a consciência, né? Consciência, então. Só através do estudo, com a orientação divina, que deve ser esclarecida por Deus, a consciência, ao estudo, à oração. Então a nossa fé, a nossa mente é estabelecida, a nossa consciência é estabelecida. E agora, então, ela é fortalecida, firmada, ou seja, uma consciência, boa consciência, uma consciência pura. Purificada, né? Purificada. Então, esse é o processo. Esse é o processo. Não existe muitas coisas, basta ir à fonte, né? Exato. Então, precisamos buscar isso para a nossa vida. Bem, queridos irmãos, que lição maravilhosa nós acabamos de ter. Mas antes de nós encerrá-la por completo, gostaria de perguntar ao nosso irmão, o pastor Luiz, pedir, né, que o irmão Luiz dirija palavras de apelo aos nossos queridos internautas, em vista disso que nós acabamos de estudar. Bem, a gente deve sair daqui desta noite ciente do que é a consciência, né? Que o ser humano tem, essa percepção do que é moralmente certo ou errado. E quando fala que moralmente certo ou errado, a gente lembra da lei moral dos 10 mandamentos, né? Aqui a nota falou assim que analise sua consciência perante Deus e veja se sua vida e caráter estão em harmonia com o padrão de justiça, que é a lei de Deus. Por isso que a vontade divina é de termos escrito a lei de Deus no nosso coração. Então a consciência não deve basear no medo, as nossas decisões, né? No medo ou em algum escrito, mas é o que está gravado no nosso coração. A lei de Deus. A lei de Deus. Então Deus quer gravar na nossa mente a lei de Deus, né?
E agora, então, através da situação do Espírito Santo, a vontade de Deus é gravada na nossa mente. Aí nós vamos tendo uma consciência pura, uma boa consciência, né? E eu quero voltar aqui no texto de introdução do Grande Conflito. Diz assim: muitas vezes as tentações parecem irresistíveis, porque devido à negligência da oração e do estudo da Bíblia, a pessoa tentada não pode se lembrar prontamente das promessas de Deus para enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Então, quando vem a prova, você vai buscar na sua consciência, é certo ou errado. Mas se a pessoa não teve ali a lei de Deus gravada na sua mente, não buscou com afinco estudar a palavra de Deus, negligenciou a oração, quando busca o que é certo e errado, não encontra a resposta. Então, a expressão diz assim, que o Espírito Santo não pode lembrar ele. Por quê? Porque não tem nada para lembrar. Ele negligenciou o estudo, negligenciou a leitura da palavra de Deus. Nós só nos lembramos daquilo que realmente está ali. Então, Deus hoje quer fazer esse processo com o Espírito Santo, gravar na nossa mente o que é certo, o que é errado, né? E assim podemos chegar no que é o desejo de Deus para nós. 1 Coríntios 2,16. De termos a mente de Cristo. Se nós termos a mente de Cristo, uma consciência em harmonia com a vontade de Deus, aí pronto, acabou o problema. Veio a prova, imediatamente a nossa consciência rechaça. Não, isso está errado. Não posso fazer isso. Nem que venha ameaças, nem que seja ameaçada a morte, ou o que for, não. Eu não posso violar minha consciência. Porque essa consciência é uma boa consciência, uma consciência que está bem alicerçada na palavra de Deus, né? E depois, então, podemos chegar ao fim e ter as palavras de Paulo, né? Paulo chegou nesse ponto. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mas mim. Cristo vive em mim. Então, a partir desse momento que nós tivermos a mente de Cristo, Cristo vivendo em nós, aí sim temos uma consciência pura, que podemos confiar agora nas nossas decisões, na nossa consciência, porque a nossa consciência exatamente é a vontade de Deus. É isso que Deus quer que façamos, desenvolver uma boa consciência. Então, é através da leitura da Bíblia, lição da escola sabatina, a oração, frequência aos cultos, né? Buscando sempre a orientação divina, então nossa consciência vai se desenvolvendo, que esta é a vontade de Deus. E jamais nós vamos conseguir desenvolver uma boa consciência vendo as coisas deste mundo, filmes e outras coisas mais que o inimigo mostra aí, redes sociais e tudo mais. E isso vai contribuir para que tenhamos uma consciência contaminada. E isso Deus não quer. E só há segurança de vencermos as provas quando nós tivermos uma consciência pura. Quando tivermos a lei de Deus gravada em nosso coração. E isso deve ser o nosso objetivo. Que Deus nos dê essa graça. Amém.